Olá, eu sou Ricardo Gariba Silva e hoje falaremos sobre a cirurgia de acesso dos pré-molares inferiores e dos molares inferiores. Nunca é demais lembrar a importância de todas as etapas que compõem o tratamento endodôntico. Uma vez estabelecida a necessidade de se tratar o canal, abertura, limpeza, desinfecção dos canais radiculares, suas modelagens, obturação e a restauração do elemento dental são etapas de igual importância para que se consiga o sucesso da terapia empreendida. Didaticamente, as etapas operatórias que compõem a realização da cavidade de acesso são divididas em ponto de eleição, direção de trepanação, forma de contorno inicial, forma de conveniência e limpeza e antisepsia da cavidade. O ponto de eleição é aquele ponto pré-determinado localizado na face lingual dos dentes anteriores, ou seja, dos incisivos e caninos, e na face oclusal dos dentes posteriores, como os pré-molares e molares. A direção de trepanação é a direção dada à broca durante a execução do desgaste para a realização da cavidade de acesso, e ela se modifica de acordo com a posição do dente no arco e com a configuração da sua coroa e da cavidade pulpar. Portanto, temos que a anatomia interna do dente em que se está intervindo é de fundamental importância não só para o estabelecimento do ponto de eleição, mas também para que tenhamos a orientação da broca, qual seja a direção de trepanação. A forma de contorno inicial é a forma da cavidade de acesso e ela é resultante da topografia da câmara pulpar de cada tipo de dente. Existem alguns fatores anatômicos relacionados à configuração interna do dente em que se está intervindo, como o tamanho da câmara pulpar e sua forma, e o número de canais e suas curvaturas, que interferem, que alteram essa forma de contorno inicial. Portanto, é de fundamental importância que conheçamos coroas e raízes dos dentes em que iremos intervir, como vemos aqui, primeiro premolar, visão vestibular, visão proximal, visão oclusal, segundo premolar, face oclusal, visão vestibular e visão proximal. Nós podemos observar uma característica bastante interessante, que é aquela que ocorre em todos os dentes posteriores da arcada inferior, ou seja, percebam que o longo eixo da coroa na visão proximal, isto é, na visão mesial ou distal, este longo eixo não coincide com o longo eixo da raiz. Há a inclinação lingual do longo eixo da coroa em relação ao longo eixo da raiz. Igual sorte assiste a coroa do segundo premolar inferior. A coroa, o longo eixo da coroa na visão proximal aqui, a do premolar, do segundo premolar, conforme estamos apontando, ele se dirige para a lingual em relação ao longo eixo do dente. A literatura é rica em detalhes ao mostrar as depressões que ocorrem longitudinalmente nas raízes dos pré-molares. Essas alterações externas, elas acabam por se refletirem no interior da câmara pulpar e do canal radicular, ou seja, do espaço endodôntico. Assim, o profissional deve ficar atento a essas ocorrências anatômicas para que ele consiga êxito na realização da terapia. Os achados anatômicos variam de pesquisa para pesquisa. Por exemplo, se analisarmos essa tabela, podemos ver que há uma variação bastante grande, segundo o estudo empreendido, em relação ao comprimento máximo do primeiro premolar. Ele varia aqui, de 26,5 mm até 28,8. Comprimento médio de 21,90 mm e aqui 21,6, 21,7. Mínimo de 17, máximo de 18,1 mm. A mesma coisa acontece em relação ao segundo premolar, comprimento máximo de 27,5, segundo um estudo, 27,7 mm, segundo outro. Médio de 22,30 mm em um estudo, 22,1 em outro e 21,9 no terceiro estudo. O comprimento mínimo aqui estabelecido é de 17,5 e de 16,1 mm na outra pesquisa. De qualquer forma, o profissional deve estar atento, deve conhecer uma base de dados e segui-la fielmente para que ele possa ter uma noção de tamanho, de comprimento, das alterações anatômicas, das características anatômicas dos dentes nos quais ele está intervindo.
Em relação ao número de canais e raízes, nós podemos ter que o primeiro premolar pode ter um canal e um forame em 72% dos casos aproximadamente. Dois canais com abertura foraminal única em pouco mais de 5% dos casos. Dois canais que se abrem em dois forames apicais distintos em 22% dos casos. E três canais com três aberturas foraminais distintas em menos de 0,5% dos casos. Todos esses dados são válidos para o primeiro premolar. Para o segundo premolar, temos que ele tem canal único com abertura em um único forame em quase 90% dos casos. Dois canais com uma abertura foraminal em menos de 5%, mais precisamente 4,35% dos casos. Dois canais que se abrem em dois forames distintos em pouco mais de 5% dos casos. E três canais com abertura em três forames distintos em menos de 0,5% dos casos. Ressaltamos que o tamanho da câmara pulpar, a sua forma, bem como o número de canais e suas curvaturas, interferem na forma de contorno da cavidade de acesso. Assim, é de fundamental importância que o profissional conheça profundamente a anatomia interna do dente em que está intervindo. Sugerimos a leitura do capítulo sobre anatomia interna, de autoria dos professores Marco Versiani, Graziella Leone, Jesus de Jaume Pécora e Manuel Damião de Souza Neto, que está contido no livro de Lopes e Siqueira, Endodontia, na edição de 2015. Neste capítulo, vocês encontrarão uma demonstração da anatomia interna na visão frontal, na vista lateral dos dentes, em cortes transversais do terço cervical, terço médio e terço apical dos primeiros premolares inferiores. Da mesma forma, em relação aos segundos premolares, teremos lá uma visão frontal, visão lateral, cortes transversais da região cervical, de terço médio e de terço apical. Vocês podem observar que teremos aí uma proporção entre a anatomia interna e o contorno topográfico externo de coroa e raiz. Todas essas informações são fundamentais para darem segurança para que o profissional execute com tranquilidade e com qualidade o seu trabalho. Há também a demonstração da grande variação anatômica que incide sobre os premolares inferiores, de modo que o profissional pode ter aí uma demonstração bastante clara de todas as incidências anatômicas que mais comumente afetam esses dentes premolares inferiores. Para ilustrar, mostramos aqui um primeiro premolar inferior com depressões longitudinais ao longo da sua raiz e com uma raiz acessória aqui na região mesiolingual. Evidentemente que todas essas alterações, tanto a depressão quanto a presença dessa raiz aqui, essa raiz acessória, possuem reflexo na anatomia interna do dente. Para a realização da cavidade de acesso, o profissional deve escolher o ponto de eleição como sendo aquele localizado no centro da face oclusal. A broca deve ser colocada paralela ao longo eixo do dente, tanto na visão vestibular quanto na visão lateral. Ou seja, a direção de trepanação é paralela ao longo eixo do dente, tanto na visão frontal quanto na visão lateral. Esclarecemos sempre que ponto de eleição e direção de trepanação são anatomicamente orientados e têm por finalidade atingir a parte mais volumosa da câmara pulpar, minimizando a ocorrência de erros. E caso eles aconteçam, que eles sejam passíveis de recuperação e que não determinem a extração do elemento dental. O operador deve trabalhar, deve acionar a broca esférica compatível com o tamanho do dente em alta rotação, de maneira intermitente até que ele sinta a queda no vazio. Uma vez que haja essa queda no vazio, o profissional deve, de dentro para fora, retirar teto. Esse teto é melhor pesquisado quando lançamos mão da parte angulada da sonda exploradora número 5. A retenção da sonda na cavidade é fator indicativo da existência de teto. Removido todo o teto, a etapa seguinte é o acabamento, que pode ser feito com uma broca troncônica em baixa rotação, sem extremidade ativa, como por exemplo broca de bate,
ou então as brocas LA Axis, Cepedril ou qualquer outra que o operador domine. O importante é que essas brocas devem trabalhar acionadas segundo seus próprios longos eixos, e elas devem ser colocadas no orifício de entrada do canal radicular para o desgaste das paredes de dentina. Uma vez realizado este preparo da embocadura do canal radicular, a etapa seguinte é o acabamento, que deve ser realizado em alta rotação com a broca Endo-Z, que é essa broca troncônica com extremidade arredondada, de ângulos arredondados, de modo a não estragar, não fazer degraus na cavidade. Ao fazer isso com a broca Endo-Z, que é uma broca troncônica, o profissional fará com que as paredes da cavidade fiquem lisas e expulsivas para o oclusal, expulsivas na direção do ângulo cavo superficial, uma vez que a broca Endo-Z também possui essa característica. O formato final da cavidade será circular e expulsiva na direção oclusal, na direção do ângulo cavo superficial. Como vemos aqui na figura, o formato é circular e vejam que as paredes são expulsivas e tremendamente lisas, não retentivas. Outra cavidade de acesso realizada, mostrando aqui a cavidade circular localizada no centro do dente. Uma outra cavidade de acesso, mostrando aqui a entrada de canal vestibular e canal lingual. Em relação aos molares inferiores, devemos lembrar sempre que a característica topográfica externa desses dentes indica que eles têm coroas amplas de mesial para distal e um pouco mais estreitas de vestibular para lingual. Na visão frontal, esses dentes têm a coroa ligeiramente inclinada para distal e, na visão lateral ou visão próxima e proximal, o longo eixo da coroa é inclinado para lingual em relação ao longo eixo da raiz. Característica essa comum a todos os dentes posteriores da arcada inferior. Esse dente normalmente tem 3 cúspides na vestibular e 2 cúspides na lingual. E a anatomia interna copiará exatamente a sua conformação, a sua anatomia topográfica externa. Ou seja, a câmara pulpar será ampla, de maior dimensão mesiodistal e ligeiramente mais estreita de vestibular para lingual. Importante sempre lembrar que debaixo de cada cúspide haverá um corno pulpar correspondente. Estudos na literatura mostram a variação bastante grande da anatomia externa e da anatomia interna desses dentes. Eles podem ter canais em forma de C, pode haver a divisão em vários canais, enfim, são dentes de anatomia extremamente complexa e que devem dificultar o trabalho do profissional quando da realização das manobras de manipulação dos canais para dar modelagem, limpeza e desinfecção desses canais. Eis aqui uma outra demonstração da grande variação anatômica que pode incidir sobre esses dentes molares inferiores. E os profissionais devem estar preparados para enfrentarem e vencerem essas dificuldades quando elas se apresentarem. Aqui, novamente, indicamos a leitura do capítulo de Anatomia Interna do livro de Lopes e Siqueira, Endodontia, publicado em 2015, e esse capítulo ele foi elaborado pelos professores Marco Versiani, Graziella Leone, Jesus de Jalma Pecro e Manuel Damião de Souza Neto. Ali vocês poderão ter uma noção bastante boa e rica de informações sobre as variações anatômicas que atingem os molares inferiores. Aqui temos primeiro o molar inferior, visão frontal, visão lateral, cortes transversais, mostrando aqui terço cervical, terço médio e terço apical. Gostaria de chamar a atenção para uma informação pouco explorada, mas de fundamental importância, que é essa depressão longitudinal que incide aqui, na furca dos molares inferiores. Essas depressões fazem com que nessas regiões as raízes tenham paredes mais delgadas e que estejam muito sujeitas a perfurações laterais por desgastes. Ainda nesse capítulo, a demonstração clara e bastante enriquecedora da grande variação anatômica que incide
nos dentes primeiros molares inferiores. O profissional deve dominar todo esse conhecimento para que tenha sempre mais sucesso na sua terapia. Os segundos molares inferiores não fogem à regra e também possuem grande variação anatômica, conforme aqui esclarecido pelos autores: vista frontal, vista lateral, cortes no terço cervical, no terço médio e no terço apical dos dentes, esclarecendo com grande qualidade as variações anatômicas que atingem esses dentes. Há também a demonstração das variações anatômicas dos segundos molares inferiores, mostrando a riqueza de detalhes que a anatomia, que o sistema de canais radiculares possui e que o profissional deve estar ciente das suas ocorrências para poder enfrentá-las pertinentemente. Nos molares inferiores, o ponto de eleição é estabelecido na fossa central e a direção de trepanação é tida como sendo paralela ao longo eixo do dente, tanto na visão frontal, vestíbulo lingual, ou na visão lateral, ou seja, mesiodistal. Broca esférica compatível com o tamanho do dente, ela irá fazer o desgaste paralelamente ao longo eixo do dente, até a queda no vazio, e depois se faz a cavidade sempre de dentro para fora, seguindo as características anatômicas do dente, até a remoção de todas as partes retentivas, que fará com que as paredes da cavidade fiquem expulsivas. O operador deve fazer a queda no vazio aqui no centro do dente, deve estender a cavidade tirando o teto de dentro para fora na direção distal, depois ele deve vir na direção mesiovestibular e mesiolingual. Sempre com broca esférica, compatível com o tamanho do dente e trabalhando paralelamente ao longo eixo do dente. O formato final da cavidade é trapezoidal, de lado maior voltado para mesial. Os ângulos do trapézio são estabelecidos pelo canal mesiovestibular, canal mesiolingual, no lado maior mesial. Na distal, o lado menor do trapézio, teremos o canal distal, a entrada do canal distal. Caso haja a divisão radicular em canal disto-vestibular e disto-lingual, cada um deles estará nos ângulos da parte distal do trapézio. Aqui vemos a entrada dos canais, canal mesiovestibular, mesiolingual e o canal distal. O formato da cavidade é trapezoidal, de lado maior, voltado para mesial. Por que a cavidade de acesso assume a forma circular nos pré-molares inferiores e a forma trapezoidal nos molares inferiores? Conforme dissemos, desde sempre, a cavidade de acesso nada mais é do que a reprodução externa da anatomia interna da câmara pulpar. Assim, a câmara pulpar nos pré-inferiores é circular e a câmara pulpar dos molares inferiores é trapezoidal, de base maior voltada para mesial. E o reflexo dessas suas formas de câmara pulpar de pré-molares e de molares inferiores se dá na cavidade de acesso. Essa, pois, é a razão da forma estabelecida das cavidades de acesso dos pré-molares e molares. Aqui encerramos o nosso encontro. Esperamos que tenham aproveitado as informações e até uma próxima oportunidade.